que o meu primeiro videogame, que foi um PlayStation 1, eu comprei dessa forma, durante o ano inteiro juntando reciclado e fazendo um dinheirinho assim. Lá em 2021 eu tava desempregado, mas eu ganhava na média antes de R$2.000 por mês ali com portaria, e hoje eu ganho cerca de 10 vezes, 12 vezes mais que isso. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Housecast. E nesse episódio nós vamos falar sobre o mercado de seguro de automóveis. Nas pesquisas que estava fazendo previamente para a gente definir esse episódio, esse mercado é um mercado em ascensão no Brasil por diversas razões, e é isso que nós vamos aprender aqui. E um dos pontos interessantes também é a transformação que esse mercado vem fazendo na vida de profissionais que têm se empenhado nessa trajetória ao longo do tempo, e também mostra as oportunidades que estão disponíveis hoje e no futuro também. E é isso tudo que nós vamos explorar. Então fica aqui até o final. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser transformador, vai ampliar aí a tua visão sobre oportunidades. E quem está aqui com a gente hoje, eu tive a grata alegria de fazer esse convite, ele aceitou prontamente. É o Alan Alecrim, que trabalha nesse mercado há muitos anos. Ele vai estar falando isso com a gente hoje. Então, Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso. E eu vou explorar bastante aí a tua vivência, a tua experiência nesse assunto. Então, já passando a palavra para você, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Legal, Joel. Obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Alan, eu atuo no segmento de proteção veicular, Associação de Proteção Veicular, há mais de 5 anos, né? Eu atuo com a maior associação de proteção veicular da América Latina, que hoje está em todo o território nacional, né? É a BVS Brasil, onde ela atua em todo o território nacional, e há 5 anos eu trabalho facilitando e levando proteção, né, aos nossos associados por meio da proteção patrimonial mutualista. Legal, legal. Alan, você fez uma apresentação breve, mas como de costume nosso aqui, a gente gosta de aprofundar um pouquinho aí no conhecimento de quem é o Alan, né? A trajetória aí, onde isso começou, né? Um pouco, você falou 5 anos, mas em que momento que você fazia antes? Em que momento você conheceu essa oportunidade? Por que você aceitou isso? Sim. Então vamos por partes. Conta um pouquinho para nós aí, começando lá de trás. Vamos lá. Eu sou do interior, mais do interior ainda, né? Eu sou nascido lá em Capão Bonito, venho de uma família humilde, né? Minha mãe era dona de casa, meu padrasto era maquinista, né? E eu nunca fui vendedor. Porém, eu sempre tinha uma veia empreendedora. Então, quando criança ali, a minha mãe pegava, não sei se você já viu, aqueles viajantes que passavam com sacolas de lingerie e tudo mais, deixava pro pessoal vender. E ela deixava em casa catálogos da Avon, da Hermes. E eu era o cara que pegava a sacola da minha mãe, saía pra vizinhança deixando, anotava os pedidos, fazia tudo. Ela não tinha muita leitura, ela tinha a 5ª série. E eu, quando criança, ali já na 4ª, 5ª série, eu já fazia todo esse trabalho. Também era a criança que ia na casa dos tios e dos vizinhos, pegando reciclável, juntando para fazer o dinheiro da bala ali da cantina, vendendo reciclável e fazendo um dinheirinho assim. Tanto que o meu primeiro videogame, que foi um PlayStation 1, eu comprei dessa forma, durante o ano inteiro juntando reciclado e vendendo o reciclável para conseguir esse primeiro videogame, que minha mãe não tinha condição. Na época, um PlayStation 1 era R$500. A gente tá falando 2003, 2004. Sim. Então, R$500 era muito dinheiro. Então, foi um ano inteiro fazendo esse trabalho, tanto dos catálogos, quanto dos recicláveis. Só que eu fui crescendo, né? Fui estudando, ingressei na faculdade de administração, comecei ali a trabalhar em supermercado como estagiário do supermercado, saí como subgerente, fui agregando,
subindo, né? Na Sim. carreira ali no supermercado. E chegou um momento da minha vida que minha mãe chegou a falecer também, eu passei por algumas dificuldades e acabei não consegui me posicionar mais no comércio. Eu nunca fui um vendedor em si, mas sempre tentando fazer uma coisinha ou outra para ganhar um dinheirinho a mais, uma renda extra e tudo mais. Aí eu fui para a área de portaria, de segurança privada. Nessa área eu trabalhei de 2014 a 2021. Foram 7 anos trabalhando nessa área de portaria, de segurança privada. E só que eu sempre tinha um negocinho por fora. Vendia alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. Por exemplo, se eu fizesse portaria onde tinha uma obra, eu era o porteiro da obra, eu fazia salgados para voltar vendendo a portaria depois do expediente, entendeu? Então, na época da pandemia, eu tinha uma empresinha que eu fazia bolo de pote. Eu deixava nas lanchonetes e depois eu recebia o que vendia. Então, eu ia sempre ali para ganhar um a mais. Era R$30 a mais na renda, R$40 a mais na renda, pouquinho, mas que agregava na minha renda. Eu sou pai de 3 filhos, né? Eu sou casado e um salário, a gente ganhava ali R$2.000 por mês. Não dava para sustentar a casa inteira, então tinha que fazer sempre aquele corre a mais para conseguir um extra, né? Para você conseguir viabilizar um passeio, às vezes uma pizza à noite com a família. E daí foi numa portaria que eu conheci a PVS. O meu gerente, que é hoje gerente da PVS, ele comprou um carro novo, ele fazia Uber, ele comprou um carro novo e ele foi ver preço de seguro e estava ficando muito caro. E ele foi pesquisando bastante e ele recebeu a indicação da PVS. E na época, a indicação que veio do Rio de Janeiro ainda, de uma pessoa que vendia lá no Rio de Janeiro. A PVS em Sorocaba, não tinha ninguém que comercializava em Sorocaba a PVS. Isso em 2020. E daí ele falou, como que eu posso, né, também vender aqui? Aí ele conheceu o projeto, o plano de carreira e tudo mais. Ele falou, me indica, quem você conhecer que tem carro, me indica pra mim que eu vou, que eu te pago ali 50, 100 reais. E eu vendia bolo de pote a R$7 para ganhar R$2. Você acha que eu não ia indicar um carro ou outro pra ele, para ele me pagar R$100? Foi assim que começou. Aí eu fui indicando, aí uma hora eu falei pra ele, seguinte, agora eu quero ganhar o que você ganha. Como que eu faço? Porque se você tá me pagando 100, você tá ganhando mais que isso. Daí ele me apresentou todo o plano de carreira. Ele foi o primeiro consultor da PVS em Sorocaba. Eu fui o segundo. Hoje a gente conta com uma equipe de mais de 80 consultores abaixo nosso aqui em Sorocaba e região. E aí, desde o dia 4/1 de 2021, a gente tá desenvolvendo esse trabalho. Eu já fui, pela PVS, eu já fui premiado estadualmente, eu já fui o 10º... no estado de São Paulo são mais de 800 consultores. Eu já fui o 15º e o 17º em vendas do estado, em semestres, né, que era a premiação. Já fui também o 6º melhor regional home office, que é um plano de carreira que você não precisa ter o escritório. A nível Brasil, eu fui o 6º. E a gente tá aí. Hoje eu trabalho formando equipe, né, treinando pessoas. E a gente já tem resultado com equipe também. Eu acabei de colocar um consultor meu, o Matheus, que é de Peró. Ele entrou no ranking da empresa de 19º melhor consultor do Brasil no mês de março. Uau, legal. Nossa, nós vamos explorar isso aí. Alan, só dentro desse primeiro ponto que você comentou, eu até fiz algumas anotações. Sim. Porque eu fiquei curioso sobre alguns pontos. Para mim é nítido que você é empreendedor desde criança, né? Isso é legal. Você enxerga oportunidade onde talvez as pessoas não estejam vendo. Mas, falando, né, do que é o objeto nosso hoje aqui, seguro, você falou que você conheceu essa habilidade em 2020, ou nesse momento, certo? 21. Alan, se eu me lembro corretamente, esse foi um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Nós estamos falando de pandemia, cara. Sim. Fala um pouco pra mim. Quando você ouviu, nós estávamos naquele período... As pessoas estavam paradas, ninguém estava vendendo nada, estava muito complicado. E você viu essa oportunidade
assim, muita gente não iniciaria algo novo nesse momento, mas você enxergou ali. O que tem aí atrás dessa visão tua, cara? Então, a história foi que nesse momento da pandemia, eu dei o azar que eu estava desempregado. Pô, Então, Deus não faz nada, eu acredito muito em Deus, Deus não faz nada que não se encaixe depois, né? Hoje eu vejo isso aí. o perfeito encaixe das coisas naquele momento. Eu tava parado, eu tava recebendo um benefício do governo, auxílio emergencial. Sim. E daí, eu tinha acabado de sair dessa empresa onde eu conheci meu gerente, eu indicava para ele e ganhava comissão. Eu falei, e como que faz para eu trabalhar junto com você? Aí ele me apresentou e eu fui para cima. Eu lembro que a gente faz muita parceria comercial com vendedores de carro, donos de loja e tudo mais. Eu lembro que a gente entrava escondidinho pela porta de trás da loja, porque tinha um cliente lá dentro comprando carro, e daí a gente vendia a proteção escondido. Olha. Vendia escondido para a pessoa ali a proteção, porque não podia ser visto nenhum um estabelecimento aberto. E assim foi. Eu ficava no Facebook durante o dia prospectando novos parceiros comerciais ou novos clientes e tudo mais. E eu vejo muito assim a mão de Deus em ter prosperado o meu negócio naquele momento. E depois, com as coisas se abrindo, voltando ao normal, começou a ficar cada vez mais fácil. Legal, muito bom. Show. Alan, para um empreendedor, a gente sempre tem que ter um lema na vida do empreendedor, que é: o começo é sempre muito difícil. Você sabe falar para mim quais foram os maiores desafios teus no começo? Ou se você foi diferenciado, você não sentiu dificuldade no começo, ou a tua experiência no passado te ajudou? Como é que, né, você deu tração logo no começo? Então, como que eu posso te dizer? Eu nunca trabalhei com vendas, eu era um empreendedor. Só que eu vinha de 7 anos trabalhando num segmento que é segurança patrimonial, portaria, vigia, vigilante, onde é muito pesado a cara feia, vamos dizer assim. Você tem que estar ali sério sempre, um pouca risadinha, não fazer muita conexão. Eu nunca me dei muito com esse segmento. Eu trabalhava porque eu precisava sustentar minha família nesse setor. Mas não era... Eu sou um cara um pouco mais comunicativo, eu gosto de conversar, falar com as pessoas e tudo mais. A maior dificuldade no começo foi não ter técnica de venda. Eu não tinha técnica de venda, eu não tinha know-how em vendas, e eu não sabia se ia dar certo. Então eu tive que aprender um novo setor, eu tive que aprender a sorrir para um cliente na hora de abordar ele, entendeu? A gente até fala que na ligação você tem que sorrir para o cliente. Eu tive que aprender reformular a pessoa que eu estava sendo durante 7 anos para começar a trabalhar com vendas, né? Então eu nunca fui vendedor. Eu tive que estudar sobre venda, me preparar sobre venda e me tornar emocionalmente, mentalmente, intelectualmente um vendedor. Muito bom, excelente. Da tua trajetória, é lógico que nós estamos só no começo, nós vamos explorar muito mais aqui. Até hoje, Alan, o que você mais se orgulha? Até esse momento. Assim, foi do corre que eu fiz no começo, entendeu? Do corre que eu fiz no começo. Eu trabalhava à noite numa portaria. Enquanto muito porteiro dormia durante a noite ali, onde da meia-noite às 4, 5 da manhã, que não tinha ninguém, não tinha morador no condomínio, eu levava o notebook, meus livros de venda, e eu estudava ali. Eu fazia durante a noite a lista dos clientes que eu ia ligar pela manhã. Então, a minha noite, ela servia de estudo, a minha noite, ela servia de preparação para o dia de trabalho. Eu trabalhava 12/36, dia sim, dia não. Então, eu trabalhava uma noite, e daí eu podia trabalhar durante o dia, dormia, daí no outro dia eu descansava um pouquinho de manhã, trabalhava e já ia trabalhar de novo. Uau. Com o tempo, o meu objetivo foi, a gente tinha a opção de pagar para o cara que fazia... eu trabalhava dia sim, dia não, e era R$150 na época que você pagava para uma pessoa trabalhar para você.
Então, meu objetivo era vender para pagar para uma pessoa trabalhar no meu lugar, para eu poder vender mais e pagar e parar. Eu já cheguei a ficar assim 15 dias sem trabalhar, porque eu pagava para uma pessoa trabalhar no meu lugar para eu estar fazendo a PVS. Então, Nossa. esse corre no começo foi mais difícil, ficar sem dormir. Às vezes eu tinha cliente para atender, então eu não conseguia dormir durante o dia, daí eu passava a noite toda estudando de novo, depois já ia trabalhar na PVS. Esse foi um momento, assim, que realmente foi necessário para que eu conseguisse dar um start no meu negócio e hoje tá onde eu estou. Muito bom. Ô, Alan, pra gente ter bem certo aqui, você começou então trabalhando em portaria e desenvolvendo, aprendendo e se desenvolvendo para vender seguros. Hoje, 2026, no momento que nós estamos gravando aqui, você vive integralmente do trabalho com seguros. Sim, certo? 100% a PVS Brasil. Legal. Hoje o meu trabalho não é tanto vender mais, é ensinar pessoas a fazer o que eu faço há mais de 5 anos. É uma gestão de equipe. Hoje eu já tenho na minha equipe mais de 20 consultores que estão performando. Então o meu trabalho hoje é fazer uma gestão da equipe, ensinar para eles e mostrar para eles que a dificuldade que eles têm hoje eu já tive lá, talvez num momento até pior, né, da humanidade, por questão de pandemia, mostrar para eles que sim, é possível eles estarem faturando a mais do que num CLT com a PVS. Minha última pergunta, antes da gente passar para o próximo tema aqui. Se você olhar hoje, o Alan de 2026, e pudesse falar com o Alan lá de 2021, o que você poderia falar para ele em termos de agradecimento ou despertamento? O que você diria para esse Alan, se os dois se encontrassem? O Alan de hoje com o Alan lá de 2021. O que eu falaria do Alan de 2021, só continue, você está no caminho certo. Uau! Continue, você está no caminho certo. Muito porque hoje, o que eu desfruto de qualidade de vida, e qualidade de vida, eu entendo ela como financeira, mental, emocional, espiritual. Hoje o que eu desfruto no meu dia a dia de qualidade de vida é devido às decisões que eu tomei lá atrás. Nem tanto de saúde, porque eu fiquei muita noite sem dormir, fiz muita coisa que não é saudável, mas foi necessário naquele momento para que eu pudesse hoje desfrutar do que eu tenho hoje. Sensacional, muito bom, excelente. Alan, eu queria avançar contigo agora, para a gente falar, agora mergulhar mesmo no mercado então que você atua, que você domina. E vamos começar pelo básico aqui. Nós vamos falar sobre seguro, proteção veicular. Eu queria que você explicasse, né, o que é proteção veicular, como funciona isso e, né, por que esse mercado, nas pesquisas que eu fiz, ele está crescendo muito. Sim. Então eu queria que você comentasse, falando desde o começo aí, o que é, vamos lá. Então, João, eu já vou chegar com um dado para você. 80% da frota brasileira não tem nenhum tipo de seguro ou proteção. 80% da frota nacional não tem nenhum tipo de seguro e proteção. Então é um mercado pouco explorado, é um mercado que vai crescer muito ainda. As proteções veiculares, as associações, elas nasceram normalmente com caminhoneiros. É assim, a companhia de seguro, ela faz uma análise de perfil, certo? Ela faz uma análise de perfil do possível segurado ali para calcular o risco que esse segurado vai trazer a um possível prejuízo para a companhia. De acordo com o nível de risco que ela faz essa análise de perfil, ela dá o valor, é a base de cálculo dela, e ela dá o valor que esse possível segurado vai pagar mensalmente ali na proteção do veículo dele, seja um carro, seja uma moto, ou seja um caminhão. Quando ela faz essa análise de risco, muitas vezes ela inviabiliza que uma pessoa que queira ter a proteção no veículo dela tenha. Por exemplo, eu peguei hoje uma cotação de uma companhia de seguros, de um Civic de 75 mil, que ficou 11 mil reais por ano. Uau. 11 mil reais por ano. Então, praticamente inviabilizou 10 parcelas de 1.100. Às vezes a pessoa paga ali 2,5 de parcela do carro, vai pagar mais 1.100 reais na parcela.
E é nessa lacuna que a associação trabalha. A associação, ela não faz, a PVS, por exemplo, ela não faz análise de perfil. O que ela faz é uma análise do veículo. Qual é a faixa de FIPE, qual é a faixa de preço desse veículo? Basta que esteja um condutor habilitado no veículo que ela faz a proteção dele. Entendi. Tira, para ver se... Nós temos um modelo de seguro tradicional, então, Sim. né, com bastante empresa. E você falou que nós temos a associação. Onde está aqui a principal ou as 3 principais diferenças, então? Porque eu acho que muita gente tem confusão em torno disso aí. Eu, particularmente, acho que ainda tô... Me ajuda a esclarecer aí. Vamos lá. Uma seguradora, ela trabalha com o perfil do cliente. Então, ela vai analisar. Joel, você é casado ou solteiro? Opa, uma pessoa solteira, ela sai mais com o carro durante a noite, pode ir pra balada, pode bater o carro. Qual que é a zona que você mora? Qual que é o seu CEP? Você mora num local de maior risco ou de menor risco? Você usa esse carro para fazer Uber, para trabalho, tudo mais. Uma associação, não. Associação, Joel, qual é o seu carro? O seu carro custa 80 mil reais, você vai pagar tanto, entendeu? Eu não faço essa análise, basta que esteja um condutor realizando a condução desse veículo, entendeu? Então, essa é a principal diferença, né? Uma seguradora, antes a gente não tinha o selo SUSEP. Agora, sim, a gente tem a lei que foi aprovada em janeiro do ano passado, a lei das associações, e também temos o guarda-chuva da SUSEP. Então, eram mais de 4 mil associações, 2.100 se cadastraram para estar sob o guarda-chuva da SUSEP, e agora está a fase de regulamentação, onde as associações vão entregar ali o seu livro caixa, vão trazer a auditoria da SUSEP para dentro, eles olhar e ver se essa associação ela tem operacionalidade, né? Porque era um mercado onde não tinha essa fiscalização, então muita associação dava um preço e depois não conseguia cumprir com o combinado. Agora não, dentro do guarda-chuva da SUSEP, as associações que permanecerem, elas vão conseguir cumprir com aquele combinado dentro do que ela colocou no contrato com o cliente. Então, a expectativa é de mais de 4 mil associações no Brasil, que restem ali suas 300, 400 associações. Entendi. E Alan, entre a associação e a seguradora tradicional, então está me parecendo que a associação sempre vai ser melhor em termos de custo do que o seguro tradicional. Depende. Depende. Porque para a pessoa que tem perfil de seguradora, para ela o seguro é mais barato. Quem é o perfil da associação? É aquela pessoa que trabalha com carro, aquela pessoa que mora em zona periférica, que está em idade de risco, que mais de uma pessoa conduz o veículo dela. Essa pessoa que tem perfil de seguradora, aquele senhor que tem há 20 anos uma companhia de seguro específica, bônus X na apólice e paga mensalmente, para ele vai ficar muito mais barato no seguro. Mas para aquele cara que ele tem um carro com mais de 10 anos de uso, aquele cara que faz Uber com o carro, ou que ele e a mulher usam o carro, para essa pessoa a associação tende a ficar mais em conta. Interessante, bacana, interessante. E Alan, falando ainda em proteção, o termo, na minha cabeça, ele me parece muito fala proteção veicular. Eu tô associando automaticamente tô andando com o carro, bati o carro, eu preciso de alguém lá que, né, faça a franquia, aquela coisa toda. Sim. Para que o prejuízo seja minimizado ou, né, seja transferido para a seguradora, no caso. Proteção veicular, eu acho que ela é isso, é mais o que está por trás da proposta de uma proteção veicular. Vamos lá. Qual é a diferença nesse sentido de uma associação e de uma seguradora? Uma seguradora, quando você faz o seguro do seu bem numa seguradora, numa companhia de seguro, ela aporta o valor do seu veículo numa conta caixa lá, e esse valor
fica lá seguro até que sua apólice finalize para ela resgatar o valor do prêmio. Ela resgata e mais o valor do prêmio que você pagou de seguro mensal ali. Isso é seguro. Tá. Uma associação é um rateio. Vamos entender que eu, você e mais algumas pessoas, Joel, depositam o dinheiro numa conta comum e quando há um prejuízo nos nossos veículos, aquele valor do prejuízo ele é rateado entre os associados. Qual é o ponto principal na hora de você escolher uma associação para fazer parte, para colocar o seu bem? É uma associação que tenha integridade, uma associação que tenha um número de associados grande, que esse prejuízo vai ser rateado, onde não vai ter ali alteração de parcela, aumento e diminuição para você não sofrer isso. Então você tem que ler o regulamento da associação que você faz parte, em que você vai colocar o seu veículo, para entender o que ela se propõe a fazer. Saber o tamanho dessa associação, por exemplo, a PVS hoje ela tem mais de 300 mil veículos ativos em sua base. Então, eu tô nela desde 2021, desde o dia 4/1 de 2021. Nunca a gente teve R$1 de alteração de parcela, nem para cima, nem para baixo. Por quê? Um prejuízo, ele é diluído em 300 mil associados. Então, existe o rateio, porém não é sentido na ponta, é em você lá que está com seu veículo protegido. Interessante, bacana. Entendi a proposta da associação. Me parece, mas ela é uma instituição privada, tem a sua liderança, gestora, é um resultado aberto também que é compartilhado com o mercado? Como é que funciona? Sim. Você consegue ter acesso a própria empresa divulga para nós e a gente posta em redes sociais os nossos resultados. É uma associação, é uma empresa sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos, onde não há lucro e sim o que sobra ali no caixa. Vamos dizer que a PVS faturou R$50 milhões e ela no mês passado ela teve que pagar ali em 30 milhões de prejuízos, né, dos seus associados e tudo mais. Esses 20 milhões não é o nosso presidente que vai pegar, colocar na conta, é meu lucro e sair com ele. Não, tem que ser revertido para o bem da própria associação. Por exemplo, eu trabalhei na PVS e os nossos associados ali em 2022, eles tinham 100 quilômetros de guincho. E provavelmente a empresa estava bem, né, financeiramente. Todo mundo que tinha 100 quilômetros de guincho ganhou mais 100 quilômetros de guincho. Por quê? Foi revertido para a própria associação o lucro operacional que ela estava dando. Como não tem lucro, não tem fim lucrativo, tem que ser revertido no bem dos seus associados. Não quer dizer que não se ganhe dinheiro com a associação, mas já é pré-estabelecido quanto que é a parte de cada um, independente. É o percentual, por exemplo. O presidente tem 1% do valor de todas as mensalidades. Ok, ele não pode pegar 1,5%, ele não pode pegar a sobra. É 1%, acabou. Mas sobrou, vamos reverter isso aqui pro bem da própria associação. Interessante. É um modelo de gestão diferenciado definitivamente das seguradoras tradicionais, né? Dentro da estrutura a gente conhece. E Alan, falando de mercado, olha só, a curiosidade na minha cabeça. Pela tua afirmação, você falou que 80% da frota brasileira ela não tem cobertura ou proteção veicular. O que o cliente ou as pessoas ainda precisam entender sobre proteção veicular, já que, né, olha, só até esse momento aqui, a gente já viu aí como as empresas têm se organizado para fornecer esse serviço de uma forma bem interessante, mas me parece que tem um caminho enorme pela frente ainda. O que o cliente ainda precisa entender sobre esse assunto? O seguro no Brasil, ele ficou marcado por ser caro. Então, tem pessoas
que cotavam uma companhia de seguro e elas não tinham o perfil, ela cotou lá atrás para um carro dela, ela nem tem coragem de cotar de novo, porque realmente, às vezes, o valor, ele é absurdo, ele é impraticável. Então, a pessoa tem que entender que a associação é um meio, sim, dela estar protegendo o veículo dela, para ela que não tem o perfil de seguradora, com valor um pouco mais acessível. Então, o nosso trabalho é desmistificar esse seguro é caro. Não, seguro não é caro, é possível você proteger o seu veículo, seu carro, sua moto, seu caminhão, por um valor mais acessível. Legal. E é correto afirmar, então, que nós estamos falando também que esse mercado está crescendo, né? Os números que eu consegui enxergar nas pesquisas é isso. As pessoas estão começando a procurar seguro porque o preço está melhorando através, por exemplo, das associações, ou tem outros fatores que você, né, as associações têm identificado já no perfil do cliente atual? Sorocaba, hoje a gente tem uma estatística da Secretaria de Segurança Pública que roubam, né? Uma média de 17 motos por dia. Então, a pessoa, ela já tem a certeza que vai ser roubada, ela só não sabe quando. Entendeu? Então, o nível de roubo e furto de veículos, ele tá aumentando cada vez mais. O mercado de peça, o dólar tá em alta. E tem muita peça importada. Sendo muita peça importada, logo peças mais caras, então um mercado maior para desmanche clandestino para vender essa peça no mercado negro. Nossa. Então precisa roubar mais carro. Hoje a gente tem relatos de quadrilhas que encomendam eu preciso da peça de um veículo X. Vai o meliante pegar e roubar o veículo X para levar essa peça para o mercado negro. Então, esse sentimento de falta de segurança vem trazendo que pessoas procurem mais esse mercado. Cada vez mais o mercado para estar protegendo o seu veículo ali. Entendeu? Porque ela tem quase que a certeza que ela vai sofrer um desses reveses. Ela só não sabe quando, se ela vai estar ou não do lado do veículo dela quando acontecer. Então ela prefere se prevenir. Legal, muito bom, excelente. E aí, Alan, olha só, sabendo que está crescendo, né, esse mercado, como a gente já tem enfatizado, eu acho que aí o cuidado precisa ser aumentado, porque surgem as boas empresas que enxergam esse caminho e surgem também os aventureiros, né, ou oportunistas aí, empresas, associações que vão tentar pegar uma parte desse bolo, mas na hora mesmo que eu tô falando como cliente, né, na hora que eu precisar mesmo, nem sei se elas vão estar lá ou se elas existiram algum dia, né? Então, eu acho que nós estamos falando agora sobre um pouco de regulamentação e a credibilidade das pessoas que trabalham nesse setor. Você comentou um pouco sobre a SUSEP, mas como é que você está vendo a evolução dessa regulamentação no sentido de gerar mais credibilidade? Entendo. Vamos lá. Com a SUSEP, né, com a regulação da SUSEP, as associações ali que eram mais de 4 mil vai cair para 300, 500, 600 associações. Porque vamos dizer que os picaretas já vão ficar de fora do mercado. Aquelas associações que tinham uma operação que não se sustentava, ela vai ficar fora do mercado. Porém, cada associação tem um regulamento que rege a empresa. E aquilo, Joel, combinado, não sai caro. Sim. Às vezes, no regulamento de uma associação X, de uma associação Y, vai ter algumas coisas lá que não são tão legais do cliente na hora que ele vai usar. Entendeu? Na hora que ele vai usar o produto, ele percebe que ele comprou uma coisa e, no fim, teve outra. Então, o que eu posso deixar de dica para quem vai ter uma proteção no veículo, vai contratar uma associação, leia o regulamento. Não importa o que o vendedor está te falando, o que vai ser cumprido é o que está no papel.
Então, tem associações, por exemplo, inclusive em Sorocaba tem algumas, que tem lá, a indenização integral do seu veículo pode ser parcelada de acordo com caixa da associação, entendeu? Tem uma cláusula lá que fala isso. Ah, não, mas tá pagando à vista. Tá pagando à vista, Joel. Mas se tiver algum problema financeiro, eles podem pagar a prazo. Eles podem parcelar sua indenização. Tem outra que sempre pega também o cliente. Na sua indenização integral será descontado o valor da sua franquia e o valor de X parcelas da sua indenização. E daí a associação fala que cobre 100% da FIP do veículo. Só que, vamos lá, um carro de 100 mil reais, 5% a franquia do carro, 5 mil. A parcela 250, 10 parcelas vai descontar. Opa, 7,5, eu vou pagar para esse cliente 92.500, não vou pagar 100 mil. Então, como que eu tô pagando 100% da FIP? Olha aí. Entendeu? Então, o cliente tem que estar atento, tem que estar numa associação que se posiciona no mercado e que ele conhece o regulamento. Eu faço parte da PVS, que ela é a maior da América Latina. O nosso regulamento, ele é liso referente a isso. Nós pagamos a indenização integral, não tem desconto, não existe franquia para terceiro, a pessoa não paga a franquia para acionar um dano a terceiro. Então, é uma associação fiel àquilo que ela tá no regulamento e não tem pegadinha. É preto no branco. Agora tem associações que sim, são mais baratas. A PVS não é a mais barata no mercado, nem se posiciona para isso, mas com certeza é uma das de maior qualidade do mercado, se não for a maior qualidade no mercado de associação a nível nacional. Tá certo. Ô Alan, de forma objetiva, assim, ó, me ajuda a pontuar. Eu preciso fazer uma proteção para o meu veículo amanhã, por exemplo. Sim. Me diz 3 dicas, ou você falou 2 já, que a gente deve olhar o regulamento, né, encontrar esses detalhes. Mas queria que você falasse assim, ó, mais ou menos 3 dicas aqui para você que precisa encontrar de forma objetiva. O que eu devo procurar? O que eu devo olhar amanhã que eu vou procurar alguma associação ou uma seguradora? Vamos lá. Se você for procurar uma associação, uma das dicas que nunca falha, joga no Google o nome da associação e clica em imagens da sede. Uau! Veja a estrutura da associação. Se ela aparenta que ela vai ter a mínima condição de te ressarcir no caso de um eventual prejuízo. Já teve associações que às vezes batia a cotação na época que eu vendia mais, né? Batia a cotação que eu jogava no Google e era uma salinha de 8 metros quadrados dentro de um posto de gasolina. Ixi, como que essa associação vai pagar uma indenização numa perca total de 150 mil? Primeira dica é essa. Segundo, consultor. O consultor que está te oferecendo, há quanto tempo que ele está nessa empresa que ele está trabalhando? Ele já está em quantas empresas? Porque assim, Joel, o nosso processo é de adotar o associado. O meu cliente, eu tenho cliente desde... O meu primeiro cliente, ele está comigo até hoje. Entendeu? Legal. E quando ele tem um problema, lógico, a gente tem nossa central 24 horas, nós temos o nosso aplicativo, nosso site, ele tem tudo à disposição dele. Mas ele liga para quem? Para você. Ele liga para mim. Então, como que eu vou contar de um consultor que já passou ali, tá na sua segunda, terceira, quarta, quinta associação? E sempre a associação que ele tá é a melhor do mercado no momento. Excelente, cara. Você entendeu? Nossa, total. Então, primeiro, a estrutura da associação. Segundo, quem é a pessoa que está te vendendo o serviço de proteção veicular? E por último, preço. Desconfie de preço baixo demais. Desconfie. Eu estava numa tratativa com um cliente que foi indicação de um cliente antigo meu. E daí ele mandou o áudio de um outro consultor, que eu não sei qual é a associação, e ficou assim absurdamente mais barato. Ele não cobrava taxa de adesão,
e a primeira mensalidade para 30 dias. Qual que é o caixa dessa empresa para indenizar um veículo que custava 45 mil reais? Eles cobram muito a menos, tendo uma estrutura menor, não cobravam adesão, e a mensalidade menor, tudo menor, e a primeira para 30 dias. Beleza, eu coloquei hoje, DPT amanhã. Eu preciso de 45 mil reais na minha conta, que é o valor do meu bem. Da onde que vai sair? Não tem mágica. Não tem mágica. Então, a gente brinca que quem procura preço, quem procura muito preço, compra dor de cabeça. É simples assim. Quem procura preço, compra dor de cabeça. Legal, legal. Ô Alan, e ainda nesse aspecto, né, de regulamentação, credibilidade, porque eu me coloco na posição de cliente mesmo, né? Credibilidade para mim é fundamental, ainda mais a gente vê tanta coisa na internet, já nem sabe mais o que é fato, o que é, né? Só coisa, propaganda de marketing. E eu sou essa pessoa que você falou. Eu tenho algum outro seguro e eu tenho lá assistência, mas eu ligo para a pessoa que me vendeu. Porque, né, eu me relaciono com uma pessoa. Eu não gosto de ficar falando com central, que eu nem sei quem que é, às vezes é um robô, sei lá. Essa profissionalização nesse mercado é algo que você vê que está evoluindo, e caso sim, como é que isso está acontecendo e qual que é o teu papel nessa etapa específica? Então, essa profissionalização é uma seleção natural que está acontecendo, mas pelo cliente. Porque tem os profissionais do mercado que pula de galho em galho e tudo mais, só que o cliente, ele tá ali, ele tá vendo, entendeu? Então, Joel, se você fecha o seu carro comigo e daqui a pouco você me vem em outra empresa, e daí você tenta, eu tento te levar pra lá, não, vem nessa que essa é boa agora. Daí daqui a pouco eu mudo pra outra. Vem nessa que nessa é boa agora. Eu tento ficar te levando pra várias empresas diferentes. Você vai falar uma hora, opa, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Porque toda vez ele vai pra melhor empresa, toda vez. Então, esse processo de profissionalização do setor, ele tá acontecendo muito pelo cliente selecionando os consultores. Entendeu? Então a gente tem relatos aí de pessoas que trocaram de consultor para permanecer na mesma associação e ficou fiel à associação, não ao consultor. Legal. Entendeu? Porque o profissional de proteção veicular, ele é um profissional que ele te acompanha. Entendeu? Você fica às vezes 2 anos sem falar com ele, mas uma hora você bate seu carro, você tem que falar com ele. Não tô mais naquela empresa, liga no 0800 lá que eles resolvem. Aí é complicado. Então, o cliente, o associado, ele tá exigindo uma melhor profissionalização no mercado dos consultores que comercializam proteção veicular. Excelente, muito bom, é isso aí. Achei legal a sua frase em torno da seleção natural pelo cliente. Isso que eu acho que é importante que o pessoal tenha clareza mesmo, né? O nosso negócio só existe se o cliente, né, de certa forma, disser, não, vocês realmente devem estar aí, então vão em frente. Legal. Alan, se você, esse mercado ainda, né, por conta de tudo que a gente tem falado aqui, vamos imaginar que você está falando com um cético agora, uma pessoa que tem dúvida ainda com relação à questão do mercado de seguro, falando exclusivamente de associação. Imagina um caso seguinte, eu sou uma pessoa que precisa de um seguro, uma rotina normal, tá? Nada de situações mais críticas aí. Vou cotar aqui com a seguradora, vou cotar com uma associação. A seguradora já é um mercado tradicional muito bem conhecido. A associação é um modelo interessante, pelo que nós estamos discutindo aqui, está crescendo. Me ajuda a convencer esse cliente cético, ou a mim mesmo, por que eu devo estar aberto para a proposta das associações? Legal, Joel. Vamos lá, eu posso falar da minha empresa. Hoje a PVS Brasil
ela é a maior associação de proteção veicular na América Latina. São mais de 300 mil associados. Nós temos 3 sedes operacionais. Temos uma em Belo Horizonte de mais de 5 mil metros quadrados. Uma no Rio de Janeiro de 14 mil metros quadrados ali na Avenida Brasil. Temos uma sede focada só em pesados, em truck, em São Paulo, no Tatuapé. São 2 mil metros quadrados, 2 andares inteirinhos. Mais de 500 escritórios espalhados por todo o território nacional. São mais de 4 mil consultores em todo o país e na PVS não importa com quem você comprou, você pode encostar em qualquer escritório que você vai ter o atendimento se você tiver a proteção da PVS. Então, é uma empresa que ela tem expectativa de estar faturando logo bilhão. É uma empresa que ela tem caixa para suprir o seu dano, o seu prejuízo. Eu estou no mercado único exclusivamente na PVS desde 2021. Lá eu passei pelos níveis de consultor, de regional executivo, e hoje eu sou um gerente regional. Eu não só vendi a PVS, como hoje eu ensino pessoas a venderem a PVS, também comercializar, e o meu escritório faz a gestão desse contrato porque eu tenho uma secretária que é só para dar esse pós-venda. Então eu posso garantir que se você tendo o carro conosco na PVS, você vai ter o seu bem protegido e a segurança que se você tiver um problema, você vai ser ressarcido. Boa, legal, muito bom. Alan, para a gente partir, para avançar aqui, né, para mais uma parte desse tema aqui, eu fico pensando também nessa questão da importância do seguro. Me ajuda a entender também, assim, ainda estou na figura do cético, né? Tô fazendo uma posição difícil contigo aqui, mas para a gente explorar isso. Se eu não sair com o meu carro segurado à medida que eu compro ele, por que eu deveria ter um seguro, meu caro? Faz 20 anos que eu ando de carro, até agora nunca tive um seguro. Por que a PVS é diferente? Por que minha vida vai ser melhor se eu tiver um seguro? O que você pode me falar? Legal, Joel. Deixa eu te perguntar, você tem convênio médico? Tenho. Você tá doente? Não. É simples. Você paga o convênio funerário, né? Pago, funerária. sim, aconteceu. Tá planejando morrer? Não. É simples assim. Você paga pra não usar, mas é dolorido demais quando você precisa usar e não tem. Uau, sensacional, cara. Excelente. Alan, agora eu vou até avançar para o próximo tema, que esse desfecho foi sensacional. Meu caro, um dos pontos aqui do nosso episódio é falar sobre a visão do empreendedorismo dentro desse mercado de seguro. Você é o reflexo disso, né? Agora, me parece que esse mercado tem muitas oportunidades, até porque a gente já conversou antes, né, do episódio sobre isso, e você tem essa missão hoje de mostrar essa oportunidade para outras pessoas também. E aí eu quero ser categórico contigo e fazer uma pergunta direta e não tem pegadinha nela. Você acredita que o mercado de seguro, uma pessoa que decida empreender no mercado de seguro, assim como você, pode mudar de vida, ou ela deve enxergar isso apenas como uma renda extra? Hoje, ao mercado de associação, a pessoa pode fazer como renda extra, mas pode ser também a mudança de vida dela. Eu mudei a minha vida por meio do mercado de associação de proteção veicular. A PVS, ela transformou minha vida. Eu, lá em 2021, eu estava desempregado, mas eu ganhava na média antes de R$2.000 por mês ali com portaria, e hoje eu ganho cerca de 10 vezes, 12 vezes mais que isso mensalmente
trabalhando com a Associação de Proteção Veicular, trabalhando com a PVS. Porque ela tem um plano de carreira, não para você chegar e só vender, mas para você ir galgando degraus ali dentro da empresa, onde você vai se posicionando e tendo ganhos recorrentes e assim todo o plano de carreira da empresa, que já é consolidado há mais de 18 anos. Não é um plano de carreira que ele se mexe, é um plano de carreira fixo, sólido, onde há mais de 18 anos é esse mesmo plano. Então eu olhei pro plano e falei, isso aqui não vai mexer, faz 18 anos que tem, só que não vai mexer, então eu vou lá para cima. E ainda tem 2 degrauzinhos ainda, que eu ainda não subi, mas que a gente tá trabalhando para subir nesse plano de carreira da empresa. Tá certo. Acho que a pergunta, também de forma direta, sem ser invasivo, é assim, né? As pessoas olham em oportunidade pensando assim, quanto eu vou ganhar por mês? Na minha visão, isso não faz sentido essa pergunta para quem está buscando uma oportunidade. Mas hoje eu quero ouvir de você. Quanto ganha um consultor para ele trabalhar, então, no mercado de associações? Vamos lá. Um consultor, que é assim, a pessoa que entra para trabalhar por conta, ela tem que ter ideia que ela vai trabalhar mais do que se ela fosse CLT. Não tem ganhar muito trabalhando pouco. Porém, você vai ser remunerado de acordo com o seu esforço. Mas um consultor que trabalha certinho ali, de segunda a sexta, vou colocar que ele nem faz nada extraordinário. Ele só faz a obrigação dele de 8 horas por dia e no sábado ele trabalha até as 14 horas. Ele consegue tirar facilmente de 6 a 7 mil reais por mês, só com ganhos de adesão, fora a renda recorrente no plano de carreira da empresa. De 6 a 7 mil reais. Esse valor é muito bom, porque quando a gente olha, e bem atraente, quando a gente olha a realidade brasileira, mais de 50% da população ganham até 2 ou 3 salários mínimos no máximo. Então nós estamos falando hoje numa média de R$ 1.600, vai dar 3.200, 5 e pouquinho. Sim. E você tá, né, tem exemplos de pessoas que nessa oportunidade já fazem então mais. Já é um ótimo caminho, né, para você realmente conseguir mudar de vida. Agora, Alan, legal, a oportunidade existe. Eu vou te dar um dado, Joel. 0,8% da população brasileira ganha mais de 20 mil reais, que é a classe alta. Eu não conheço ninguém que está na PVS, trabalha a PVS de maneira séria há mais de 3 anos que não ganha mais de 20 mil reais. Uau! Não conheço ninguém, entendeu? Porque a soma depois a gente pode esmiuçar um pouquinho sobre o plano de carreira da empresa. Sim. Mas a soma dos valores com certeza dá mais de 20 mil reais. Então, dentro da PVS, não conheço ninguém há mais de 3 anos que trabalha de maneira séria que ganha menos de 20 mil reais. Excelente. Alan, em tempos de internet e tantas propagandas, quando você fala isso, nós estamos oferecendo uma oportunidade, de fato, para quem vai assistir esse podcast. Então, nossa missão é ser bastante responsável, né? Nisso que a gente está falando. Então, isso é possível. Agora eu queria que você falasse para nós também. Isso é uma jornada. E aí, o que você imagina? Quais são as competências que a pessoa deve ter ou querer desenvolver para chegar nessa jornada? Para não cair no erro que, amanhã, depois que eu assistir esse podcast, eu vou pesquisar sobre o mercado, vou lá ligar para o Alan, vou me associar, porque no mês que vem eu quero estar ganhando os 20 mil reais que ele comentou. Então vamos lá, vamos aprofundar isso aí. Vamos lá. Tudo é tempo. Pessoa que quer ingressar como consultor de proteção veicular na PVS, por exemplo, ela tem que ser treinável, ter mente aberta e boa vontade. Ela tem que entender que é um mercado novo, não importa se ela vem de vendas num outro segmento, é um mercado diferente e ela pode sim ter
resultado com proteção veicular, mas ela vai passar por uma série de treinamentos, seja da regional dela, da pessoa que convidou ela ou da empresa. A empresa, ela investe muito no time comercial dela. A PVS tem uma parceria com o Giants do Marcos Marques, Sim. onde você pode fazer cursos gratuitos online, se você é consultor da PVS, e as imersões são infinitamente mais baratas para quem é consultor ou gerente da PVS. A PVS tem mensalmente um treinamento em São Paulo, onde ela chama várias pessoas do mercado de vendas e tudo mais. Eu já teve, acho que há um ano atrás, o pessoal foi no Vendice com o Caio Carneiro, Sim, fazer um curso do Vendice e tudo mais. Então a PVS, ela investe no time comercial. Se você está disposto a aprender, se você está disposto a ter mente aberta e seguir o caminho que a PVS já é validado por mais de 4 mil consultores em todo o Brasil. Então, se você está disposto a seguir o caminho que a PVS traça, que ela fala, vai por aqui, você vai ter resultado. Mas você não vai ganhar 20 mil reais do dia para a noite. Eu disse, eu não conheço ninguém há mais de 3 anos na PVS que ganha menos de 20 mil. Então, eu não comecei ganhando 20 mil. Eu vim fazendo um trabalho onde a minha prioridade era tirar o que eu tirava no CLT na PVS. Depois o dobro, depois Sim. E assim por diante. A gente vem construindo dentro de um processo que ele é duplicável. Ele é ensinável, duplicável, replicável. Legal, excelente. Ô Alan, e nesse aspecto ainda, você trabalhava antes como porteiro, mas sempre teve essa questão do empreendedorismo na veia aí, pela tua história desde a infância. A pergunta é, essa é uma oportunidade para todas as pessoas, ou não? A pessoa tem que ter um mínimo, alguma coisa ali, de formação, de, sei lá, de estudo, de gostar de carro, enfim, para querer almejar, né, esse plano de carreira. Vamos lá, Joel. Na PVS, tem motorista de ônibus aposentado, Olha. tem fuzileiro naval que pediu baixa, auxiliar de serviços gerais, que ganha mais de 150 mil reais por mês. Meu Deus. E tem advogado que largou a advocacia para começar a vender a PVS. Então, o mercado dentro da PVS, se você quer e está disposto a passar pelo processo de treinamento, de aprendizado, que é um mercado novo, você vai ter resultado. Porque o mercado é muito grande, João. A gente está falando de 80% da frota brasileira não tem nenhum tipo de seguro ou proteção. Então, se você sair na rua e você contar 10 carros, 8 não tem o produto que você comercializa. Uhum. Não é que é fácil, mas não é difícil, entendeu? É um pouco mais simples. Eu até brinquei esse dia com um vendedor na internet e falei, como que você vende? Todo mundo já tem internet. Entendeu? É aquela briga para tirar da outra empresa. A gente não compete com seguradora. A gente não compete com quem já tem. Eu já tenho proteção no meu carro. Muito obrigado pela atenção. Amor ao próximo. Entendeu? Porque provavelmente se eu perguntei para 2 pessoas e as 2 já têm proteção, a terceira não vai ter. Entendeu? Então, dá sim para ter resultado. É só passar pelo processo. Certo. Então, vamos lá. Você está nesse processo já há uns 5 anos. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é uma das habilidades que você acredita que você mais desenvolveu nesses últimos 5 anos? Uma ou 2, você fala. Então, Jó, essa aqui que eu tô fazendo agora, falar. Eu era muito travado pra dentro, para falar com pessoas, tinha muita vergonha, né? Muita timidez. Eu tenho um pouquinho da língua presa, eu tenho dificuldades de dicção. E eu lembro que quando eu comecei na PVS, eu fiz parceria com uma loja de moto. E o dono da loja de moto me passou uma lista de contatos.
pra eu ligar. Eu ligava, eu ficava com tanta vergonha que eu mesmo desligava o telefone. Entendeu? E eu falava tudo errado, não conseguia falar pra fora e tudo mais. Mas assim, Joel, hoje em dia a gente tem muita informação gratuita. Então eu fiz fonoaudióloga pelo YouTube. Eu colocava exercícios de fonoaudiologia pelo YouTube, fazia e fui desenvolvendo isso aí, entendeu? Eu ligava às vezes para um familiar meu e como se ele fosse um cliente e começava a tentar vender para ele, tipo, e ele, mas o que você tá falando? E eu tentava vender daí meio que brincando para tirar um pouquinho dessa timidez que eu tinha. Então, eu sou, vamos dizer assim, o improvável que deu certo vendendo proteção veicular. Porque era um gago de língua presa que vendia por telefone. Já viu isso? Nossa! Mas deu certo, graças a Deus. Eu acho também que é muito a mão de Deus. Mas eu trabalhei estudando sobre vendas, fazendo exercícios de fala, e todo dia eu fazia a mesma coisa. E a repetição, ela trouxe o sucesso. Excelente, excelente, que legal. É um desenvolvimento contínuo mesmo, né? E Alan, olha, você começou como vendedor ou consultor e hoje você atua como um gestor de equipe. Eu tô aqui ainda no consultor, já vamos migrar para cá. Sim. Muito do vendedor, do consultor, tem o lance do não. De saber ouvir não. Resiliência. Eu acho que nos cursos de venda eu tive a oportunidade de fazer alguns. Esse é uma das coisas que lá meio... você tem que saber ouvir não e não desistir por conta disso. O que você acha disso? Faz sentido? Como é que é isso no mundo que você vive? É o que eu falei agora há pouco. É amor ao próximo. Você não quer? Próximo. Você tem que... assim, não dá pra se melhorar aquilo que não é metrificado. Eu tenho que ter KPIs, que são... eu sempre fui um cara bem analista. Então eu gostava desde o começo de ter metrificado os meus números. Então eu sabia que a minha taxa de conversão era de 15% a 20%. Se eu falei com 4 pessoas, eu tinha certeza que a quem ia comprar. Entendeu? Uhum. Então, o não, ele só era um fator eliminatório para eu fazer minha venda. Eu precisava dele para eu fazer a venda. Porque se a cada 5 pessoas que eu falo, uma vai comprar, eu preciso ouvir 4 não. Daí quando eu tomava o primeiro, eu falava, agora falta 3. Depois falta 2. Falta 1, opa, vendi. Então, deu certo. Então, não vou falar para você, eu tinha resiliência. Não, eu entendia que era o processo, que eu vou ouvir não, e que esses nãos vão ser para o meu crescimento. Excelente, que legal. Isso é uma mente aberta, que você até comentou aqui em outro ponto, né? Porque se a gente vir com a ideia de tomar não, você não tá fazendo o seu trabalho direito, ou o seu produto é ruim. Lógico que você vai ter ali que ter uma autocrítica. Não é tomar não e tá feliz de tomar não. Então você tem que estar num processo de aprendizado constante. Você vai estar... eu estava sempre junto do meu gerente, na minha liderança, onde às vezes eu mandava um áudio via WhatsApp e eu mandava o áudio e falava, viu, eu errei aqui, eu precisava desse feedback para errar, ou não, continua, tá tudo certo, continua. Então, lógico, a gente vai se moldando, não é tomar não e estar feliz por tomar um não, mas é entender que o não é parte do processo até quando você errar. Até quando você errar, foi necessário que você errasse, que você tomasse esse não para você não tomar um não lá na frente, que pode ser até pior. Às vezes é uma venda com uma comissão até maior que você vai errar lá na frente. Então, tudo é parte de um processo de aprendizado. E hoje ainda acontece. Esses dias, semana passada, eu estava com um cliente na linha e eu fiz uma pergunta que não era a hora daquela pergunta. Eu falei, errei. Na minha cabeça, errei. E ele me falou, não, eu falei, eu não vou errar de novo nisso aqui, entendeu? É o processo contínuo, ninguém tá livre de errar. O que você tem que ter é autocrítica e aí é a mente aberta.
de receber feedback. Eu sempre fui o cara que às vezes eu ia trabalhar no escritório para ver o meu gerente, o meu gerente me ver trabalhando para ele começar a fazer os apontamentos. Aqui você faz assim, aqui você faz assado, muda aqui, fala mais aberto aqui, você tá falando muito baixo, você tá falando para dentro. Tipo, Uau, e eu não levava isso pro pessoal, entendeu? Ele ia ali fazendo o meu polimento, certo? E eu ia tendo resultado. Então, assim, mente aberta e ser treinável é a maior qualidade que a pessoa pode ter. Ela pode chegar formada, falando 3 línguas, PhD, se ela não tiver, não for treinável, não for uma pessoa que aceita o feedback e o feedback não bata nela como pessoal, mas sim como para evolução, se ela se sentir que está sendo humilhada, assim, ela não vai crescer nesse mercado. Mas se ela tiver esse desenvolvimento, ela vai prosperar e vai prosperar muito. Uau, cara, que legal. Nossa, gostei demais do teu comentário. E eu acho que isso aí, ó, já é uma das razões porque você está progredindo, né? Saiu de consultor, primeiro passo, Sim. e hoje se tornou um gestor. O que faz um gestor dentro desse ramo? Vamos lá. Hoje, o meu trabalho é captar pessoas. A PVS tem um plano de carreira. É assim, você fala, mas a PVS tem 4.000 consultores em todo o Brasil. Ela não tem um consultor por município ainda. A gente tem uma frota, se eu não me engano, são 84 milhões de veículos que não tem nenhum tipo de proteção. Então, ela tem um plano de expansão, um plano onde ela está buscando mais pessoas para trabalhar com a PVS, entendeu? E daí tem as remunerações e tudo mais, que daí é o plano de carreira. O meu trabalho é trazer essas pessoas e treinar elas ao longo do tempo até que elas se tornem prontas e se tornem futuros gestores, entendeu? O meu trabalho é esse. Captar pessoas, captar talentos, pessoas que têm o perfil, né, e o perfil não é técnico, o perfil é pessoal, se é essa pessoa treinável e que aceite ser moldada até ela ser uma gestora também. E assim é o meu trabalho hoje. Hoje eu tenho uma equipe sob gestão, eu tenho pessoas que performam, eu tenho consultores hoje, por exemplo, em Balneário Camboriú, tenho no Sergipe, tenho em Goiás, tenho em Minas Gerais, tenho consultor no Rio de Janeiro, tenho no Paraná, tenho consultor praticamente em vários estados na nação que fazem um trabalho. Treino eles online, os mais próximos eu treino eles de maneira pessoal. Ontem, inclusive, teve um evento em Sorocaba na nossa empresa. Foi um consultor meu de Peró, um menino muito humilde, o Matheus. Ele começou comigo há alguns anos atrás e assim, ele foi moldado e ontem quem deu o treinamento foi ele. Uau! Porque foi o treinamento, como ele estava performando tanto, porque ele apareceu no ranking 19º no Brasil, está performando a nível estadual também, possivelmente no final do mês ele vai estar subindo no palco, pegando premiação de um dos melhores consultores do estado de São Paulo, e ontem o treinamento era dele. Então a gente faz esse processo. Pega o diamante bruto e vai polindo ele até que ele fique uma joia rara. Acho que legal. Bacana ver esse exemplo. Acho que para você isso é gratificante. Exatamente. Tem o recurso financeiro que você recebe, mas ver uma pessoa, né, começando do zero, isso aí. Sim. O que isso significa para você, você como um gestor? Cara, ontem eu fiquei muito feliz vendo ele dando treinamento. E assim, o Matheus foi um menino que, assim como eu, tinha muita dificuldade de fala. Então meio que gerou um rapport quando ele chegou. E assim, eu falava, Matheus, fala pra fora, você tá falando pra dentro e tudo mais e tal. Daí ontem ele com o microfone na mão, dando um treinamento, tipo... Vale mais do que dinheiro. Não é só dinheiro. É a gratificação de você estar fazendo um bom trabalho. E hoje eu trabalho para ter mais sensações como essa, conhecer mais pessoas que querem transformar a vida, que estejam dispostas a passar por esse processo de polimento, né? De ser treinável e
ver eles darem um treinamento daqui a um tempo. Nossa. É isso que tá movendo a gente hoje. Excelente. Meu caro, nós vamos caminhar já para a parte final, exploramos uma série de tópicos aqui. E, bem, como a gente encerra aqui, sempre falando sobre visão de futuro, que esse é um exercício importante para o empreendedor. Dentro do segmento que você atua hoje. Alan, daqui 2, 3, 5 anos, qual é a tua visão para o mercado de associação e proteção veicular? Vamos lá. Hoje, com a regulamentação, né? A regulação da SUSEP, então abriu-se também para corretores de seguros estarem comercializando proteção veicular. Antes, o corretor de seguro não comercializava porque não tinha SUSEP. Agora, a corretores de seguros também comercializam proteção veicular. O setor é um setor perene. O que é um setor perene? Aquilo que você paga para não usar ou tem que pagar sempre. Internet, água, luz, convênio médico, plano funerário, entendeu? A pessoa vai pagar sempre. Então, qual que é a expectativa? Com essa regulação, aqueles que já têm uma proteção no seu veículo vão continuar tendo. Agora a gente vai começar a atingir cada vez mais pessoas que nunca tiveram uma proteção no veículo e com as altos índices, seja de acidente, roubo, furto ou até mesmo um guincho, que a pessoa, ela começar a despertar essa curiosidade nela. Opa, quanto que eu pago para ter uma proteção no meu carro? Então a projeção é de muito crescimento. Eu acredito, inclusive conversando com pessoas dentro da empresa, que o mercado vai dobrar nos próximos 3 anos. 3 anos, o mercado vai dobrar. Essa é muita oportunidade. Muito bom. E Alan, para um empreendedor também, a gente sempre às vezes fala na esfera de desenvolver negócios, construir terreno, né? Marcar território, mas tem um ponto importante para nós nesse podcast aqui, que é a questão de legado, que é aquilo que a gente deixa depois para a próxima, que vai estar assumindo isso, né? Que você... que tipo de legado que você quer construir, meu cara? O que você quer deixar? Assim, dinheiro não é ser hipócrita falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é muito importante. Dinheiro realiza muito sonho. Sim. Mas eu quero deixar um legado do improvável que deu certo. Entendeu? Tipo, porque quem conheceu o Alan de 5 anos atrás não conseguiria enxergar ele hoje sentado nessa mesa aqui com você. E com toda certeza, quem vai ver o Alan daqui 5 anos já não vai reconhecer mais. Então eu acredito na evolução constante, seja ela financeira, mental, espiritual, física. Então é esse legado do trabalho constante. Se preparar para a oportunidade. Eu sempre gostei de ler e de estudar. Sempre gostei de ler e de estudar. Então, eu já tinha o hábito de leitura e estudo. Surgiu a oportunidade de venda. Eu não sabia nada sobre venda, vou estudar. Entendeu? Aí. Eu já gostava, eu já fazia. Só que eu fazia eu sempre pegava alguma coisa ou outra ali e ia estudando. Então, é esse legado do improvável que deu certo. Excelente, excelente. Muito bom. E agora, até baseado na tua experiência, você comentou o caso do Matheus. Uma palavra de inspiração para quem de repente está desempregado, está insatisfeito com o trabalho que tem, tentou alguns negócios, não deu certo, se frustrou, não sabe exatamente o que fazer. Que conselho que você deixa aqui para alguém que não sabe o que fazer, tá precisando realmente... Cara, imagine a situação de desemprego mesmo, tá faltando lá sustento dentro da casa, o auxílio emergencial tá acabando, e a pessoa não vê. Você tem propriedade para falar sobre esse assunto, cara. É uma mensagem que vai além de a PVS, associação, mas eu queria ouvir
coração do Alan nessa última parte. Legal. Vamos lá. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito em Deus. E chegou um momento da minha vida que eu tava com ódio do que eu tava vivendo. Eu não trabalhava onde eu queria trabalhar. Eu não dava a condição de vida para minha família que eu queria dar. Eu não comprava as roupas que eu queria dos meus filhos. Eu não conseguia comprar uma pizza no final de semana. Daí eu olhei para cima e falei, Deus, e aí? E aí? Eu não sei o que fazer, porque eu não... como que eu posso dizer para você? Eu até me dedico, eu tento estudar, tento fazer um negocinho por fora aqui e ali e nada prospera. Aí Deus veio com a oportunidade. Tá aqui, filho. Faça prosperar. Eu fiz. Entendeu? Foi o ódio da situação que eu tinha, mas a confiança da oportunidade que Deus me deu que trouxe o Alan de lá até aqui. Muito bom, muito bom. Hoje você se sente preparado para mostrar o caminho, porque eu acredito, então, usar esses termos. Deus está colocando, talvez, esse episódio para uma pessoa que está precisando. E ela vai ver e esperamos, né? De repente entra em contato com você. Fala, então vamos ver se esse cara é de verdade mesmo. Hoje você se sente preparado para ajudar as pessoas a caminharem. Então, João, hoje eu já ajudei algumas pessoas a caminhar. Entendeu? Então eu já tenho consultores que já tiveram resultados e bons resultados. Eu tenho consultores que trabalham 100% a PVS, que já saíram do CLT e fazem só a PVS. Única coisa que a pessoa tem que ter: vontade, mente aberta, ser treinável. Que sim, hoje a gente tem... Quando eu iniciei na PVS lá em 2021, a gente tinha muito pouco de treinamentos de vendas, tinha muito pouco desses treinamentos presenciais que a gente tem, dos nossos eventos e tudo mais. E assim, o nosso processo de vendas, praticamente eu e meu gerente, que eram os dois únicos consultores que tinha em Sorocaba, hoje são mais de 80, que desenvolveu esse processo. Então hoje, a hora que você fala, Alan, quero ser um consultor da PVS, legal, você vai passar 3 dias comigo no escritório. Em 3 dias eu vou te ensinar o processo e vou começar a fazer o processo com você e vou ajustar você diariamente para tá performando na PVS. Você tem que ter vontade de aprender, ser treinável e esperar o tempo suficiente. Você não aprendeu a andar em 3 dias. Entendeu? Então vai ter um tempo de maturação, mas sim, tem pessoas que performam mais rápido, pessoas que demoram um pouquinho mais. O meu gerente, que hoje tem a vida totalmente transformada pela PVS Brasil, ele demorou 3 meses, foi 2 ou 3 meses para fazer a primeira venda dele. Nossa. Hoje ele tem mais de 3.000 vendas na carteira. Nossa. Entendeu? Dentro de 7 anos, mais de 3.000 vendas. Então, é só esperar o tempo suficiente, porque know-how, porque bagagem, porque saber o caminho, a gente já sabe e a gente já multiplicou, já replicou com outras pessoas que já têm resultado no segmento. Excelente. Alan, acho que é isso, a gente ir finalizando aqui. Você deu as características aí da pessoa que ela precisa para ter sucesso. E essas 2 primeiras, né? De ser treinável, mente aberta, né? Acho que humildade, perseverar, resiliência, tudo. Tá no nosso controle, né? A gente desenvolve isso. O tempo, ele tá aí, ele vai passar nessa frequência. Sim. E isso que é interessante, né? Às vezes a gente não dá tempo suficiente para os frutos começarem a aparecer, né? Você tá fazendo certo, você tá plantando, Olha o exemplo do teu chefe aí, né? Sim. 3 vezes para a primeira venda, cara. Cara, se você entender que o semeador, o cara da agricultura, ele não colhe no mesmo dia que ele planta. Normalmente ele demora ali 90 dias para colher aquilo que ele plantou. Se você começar hoje, Joel, num emprego CLT, em quanto tempo que você vai receber o primeiro salário? 30 dias. Entendeu? E por que você quer começar num segmento e quer performar como alguém que já está há anos no segmento? Você pode, mas vai ter o tempo de maturação.
você vai ter que ser primeiro semente, plantado na terra, vai ter que criar raiz e depois você vai começar a aparecer em cima da terra. Ninguém vai ver o que está acontecendo debaixo da terra. E esse é o tempo do processo. Só que daqui a pouco sai a planta, sai a flor. Então, é assim que acontece também em qualquer segmento. Tem que dar o tempo necessário, né? E suportar a chuva. Às vezes um passarinho querendo comer a semente, entendeu? Tem que suportar todo o processo. Muito bom. Alan, bate-papo excelente. Obrigado pela oportunidade. O tempo, infelizmente, passa muito rápido, né? Mas eu quero te agradecer pela sua disposição, estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da tua experiência aí, da tua vivência, o quanto você já conseguiu avançar, e a nossa missão é inspirar, e acredito que você está desempenhando esse papel, pelo menos aqui para mim foi muito produtivo. Então, muito obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. E, bom, se tiver a última frase aí, deixo para você agora, para você fazer o encerramento. Ah, legal. Deixa eu falar para a câmera ali. Se tem alguma pessoa, né, assistindo esse podcast que despertou a vontade realmente de transformar a vida, que já está descontente ali com o modelo atual, né, de trabalho, ou CLT, ou 6x1 e tudo mais, e quiser vir trabalhar 7x0 aqui, porque o empreendedor é isso, entendeu? Que você vai... tem um amigo meu que fala que a gente trabalha para construir... a gente trabalha para pagar as contas das 7 às 5 e depois das 5 para construir legado. Entendeu? Então você vai ter que trabalhar para pagar as contas e depois trabalhar para conquistar mais com construções. E tiver interesse, pode me chamar aí. A gente vai bater um papo, eu vou mostrar o plano de carreira da empresa. E é isso. Tá certo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então nesse episódio. Já se inscreve aqui no canal, lembra disso. O contato do Alan vai estar na descrição aqui do vídeo, Instagram, tudo certinho, tá bom? Deixa aqui também as tuas perguntas. Eu vou encaminhar elas pro Alan, né? Que é a competência aqui para tratar do tema. E eu vejo você então no próximo episódio. Um forte abraço, fique com Deus.